o hino 515. Glória a Deus. Glória a Deus. O hino de missões. 515. Eu não canto muito, mas vou cantar só um pedacinho. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. O hino de missões que fala: se o Senhor te mandar para o deserto, você vai? Glória a Deus. Se o Senhor te mandar para onde o Senhor quer te mandar, você vai? Né? Vamos 15. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, possuirei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá Deus vai dizer, eu vou andar, o naves gloriosas de Cristo habitar. Irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, possuirei comigo vai. É nos servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu enviarei então com mais um coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Até isso tá bom, mas se Cristo mandar você pro deserto, você vai? Pra onde Cristo te mandar, você vai? Quero pedir os irmãos para abrir no 36 também. Luzinha, por favor, me dá uma água. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Sabe esse hino, irmãos, que a gente vai cantar agora? Esse hino, ele fala muito ao meu coração. Sabe por quê, irmãos? Esse hino é de um missionário que veio dos Estados Unidos para evangelizar o Brasil. Glória a Deus. Para nós escutar de missões, para nós escutar da palavra do Senhor, alguém veio. E esse missionário estava aqui. O título desse hino é O Exilado. Porque ele queria estar com a família dele. Ele queria estar com os tuyos, com os dele. Então, mas ele estava aqui no Brasil, no Nordeste, evangelizando, que todos sabem, né? Daniel Berg, Gunnar Wingli, veio como veio a Assembleia de Deus para nós através do Nordeste. Então, irmãos, ele ouviu os passarinhos cantar e eu passei por isso na Espanha. Passei que eu estava trabalhando numa casa muito rica, onde tinha um jardim muito grande, e eu ouvi os passarinhos cantando, e eu lembrava da sabiá do meu pai, que meu pai tinha, eu lembrava lá da chamada grande, lembrava dos meus amigos. Então eu vou cantar só uma estrofe desse hino, que eu não canto muito bem, não tenho uma garganta muito boa. Vamos cantar. Da linda pátria estou bem longe,
tinha um cargo comissionado no governo do estado, trabalhava no cargo administrativo, meu marido era taxista, né? Naquela época o táxi estava bem, e quando eu ganhava pouco, mas meu marido tinha uma gavetinha lá que eu falava, tá faltando isso. Ele estava na rua no táxi, ele, pega na gaveta. Aí sempre meu marido guarda o dinheiro, né? Eu gasto mais, ele pega aí na gaveta. Aí pegava, sempre tinha gavetinha, tinha 1.000, 2.000, sempre assim. Aí vamos para Espanha, vamos fazer missões, vamos fazer missões. E fomos para Espanha, chegamos lá. Graças a Deus, minha irmã e meu irmão já estavam há muito tempo, né? E nos apoiaram para a questão de casa, essas coisas. Mas tivemos que trabalhar. Trabalhar duro. E como essa peça de missões fala de luz. Então muitas pessoas falam assim, mas vocês já foram enviados por uma grande igreja que sustenta vocês, que dão dinheiro, mas nós fomos enviados como luz. Então cada casa que a gente trabalhava, cada local que a gente trabalhava, a gente falava, somos cristianos, somos evangelistas. E lá a igreja evangelista é considerada como uma associação, porque a igreja principal é a igreja católica, que as autoridades da igreja católica é uma igreja, nós não somos igreja, somos uma associação, e muitas vezes algumas seitas que se instalam na Espanha dá mau testemunho e situações, e eles falam, vocês são dessas? Não, nós somos diferentes, nós somos luz. Então eu tinha uma chefe que ela sempre me perguntava, como é que é a igreja de vocês? Como é essa situação? E aí eu ficava falando para ela, né? Essa última chefe que eu tive, ela tinha alguns problemas de alcoolismo, e eu pude falar, la sangre de Jesus, está repreendido em la sangre de Jesus, porque todo alcoólico, você sabe que ele não está sozinho, né? Que ele sempre está acompanhado do inimigo. Então, quando ela vinha falar alguma coisa, eu, la sangre de Jesus. E uma vez ela veio, estava muito possessa, e eu, está repreendido pela sangre de Jesus. E ela foi para o quarto, ficou lá, depois voltou melhorzinha, e falou, que história é essa de la sangre de Jesus? E aí eu comecei a falar para ela que la sangre de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para repreender, tirar o vício de alcoolismo, para nos curar, nos libertar. Mas eu quero te pedir para você abrir sua Bíblia aí, em Atos. Atos 9. E eu acho que esse sim é óculos. Tem uma... Eu uso óculos, eu uso um aparato no ouvido também, que eu não escuto direito, e trabalhei muito, e às vezes ficava assim, e não entendia também o espanhol. Então a situação para mim era difícil, mas graças a Deus, né, Deus, Ele esteve com nós outros todo o tempo. Senhor Jesus, te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Que tu venhas falar nos nossos corações, Senhor. Que tu venhas falar no profundo, Senhor, de cada um, Senhor. Te agradeço por essa palavra, Senhor. Para hoje, Senhor. E tua igreja, Senhor, está aqui para ser a diferença, Senhor. Tua igreja está aqui, Senhor. Cada pessoa, Senhor, que está aqui, também lá na Espanha, Senhor. Cada imigrante latino, evangelista que está lá, Senhor, está para fazer a diferença, Senhor. Quem tem levantado a igreja, Senhor, na Espanha são os latinos, Senhor. São os brasileiros, peruanos, bolivianos, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos ler aí Atos 9, número 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse ao Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua em que é chamada direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso,
pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito a seus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. E tereis bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que lhe aparece no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista. E fiquei cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caiu os olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou e foi batizado, e depois de alimentado, sentiu fortalecendo. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas, e Jesus animando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos, e dizia: não há esse que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Para que veio precisamente com o fim de os que levam amarrados os principais sacerdotes. Saulo, porém, mais fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre tirar a vida, porém os planos deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite ganhava também de portas para matarem, mas os seus discípulos tomaram-nos de noite e colocaram num cesto, descendo pela muralha. Sempre. Amém. Irmãos, aqui fala, essa passagem aqui, ela fala de medo de fazer missões. Uma das coisas que nos impede é medo de fazer missões. Outra coisa que eu vejo nessa passagem é que Deus, ele dá a direção. Ele dá a missão e dá a direção. Ah, irmão, alguém fala para você: vou fazer missões. Aonde? Não sei. Não, Deus, ele te dá a direção. Como ele deu. Outra coisa também que eu vejo aqui: quem era Ananias? Era um membro da igreja, como você, como eu. Quem foi Paulo? Paulo foi o grande. Eu achei depois de Jesus, missionário Paulo. Então, quem foi Ananias? Ananias era um membro da igreja. E quem foi Paulo? Mas quem Deus usou para abençoar Paulo? Ananias. E quando Ananias chegou lá, o que Paulo estava fazendo? Orando. Então, irmãos, isso é profundo. Deus dá a direção, Deus dá a missão. E como que você tem que estar para fazer missão? Orando. Aleluia. Né, irmãos? E outra coisa, né? O Senhor revela aqueles que vão fazer a missão. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor revelou a Ananias. O Senhor faz você a sua missão. O Senhor faz aquilo que você tem que fazer. O Senhor te dá a direção da missão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí, irmãos, também tem as consequências. Por quê? Eles falavam: Paulo veio para matar. E aí, irmãos,
Aí Jesus contou o contrário. Paulo procurava os cristianos para matar, e aí, porque Paulo estava pregando, eles já queriam matar Paulo. Então, muitas vezes, irmão, você está lá no mundo, ninguém se incomoda com você, e quando você vai para a igreja, aí já começa a se levantar, uma pessoa se levanta, outra fala, aquele não era crente não, olha o passado dele, quantas vezes ele mentiu, quantas vezes ele estava na rua, quantas vezes ele roubou. Às vezes as pessoas se julgam, e a Paulo não era diferente. Todos falavam, o que Paulo fazia com cristão, mas o que é importante é o que Deus fez com Paulo. E Deus fez grandes coisas com Paulo, e todos ficavam atônitos que o Senhor fazia maravilha na vida de Paulo. Então, irmão, não se preocupe se as pessoas te ferirem, se querer te matar por causa da sua missão, porque o Senhor está contigo. No capítulo 24, ele fala quando Deus dá livramento a Paulo. Então, todas as situações que nós passamos lá na Espanha, Deus deu livramento. Glória a Toda Deus, situação aleluia. difícil, coisas que nós encontramos, às vezes nós não se perdia na rua, Deus deu livramento. Então você tem que procurar estar cada vez mais nas mãos do Senhor, porque o Senhor, como fez com Ananias, como fez com Paulo, Ele vai te dar a direção e qual a sua missão, aquilo que você tem que fazer. E Deus vai enviar alguém para te ajudar. Quando nós tínhamos os alunos aqui da Missão Semear, a gente saía com as equipes. Aí falava assim, irmão, posso ir sozinho? Não, sempre de 2 em 2, porque a Bíblia fala isso. Temos que ir de 2 em 2 para pregar. Sempre o Senhor vai mandar alguém para te ajudar. Então lá na Espanha, a gente tinha meu irmão, a minha irmã, os membros da igreja. Toda vez que nós passamos dificuldades, sempre estavam juntos. E isso é importante. Estar sempre congregando. Não se afaste da congregação. Porque o Senhor vai te dar a sua missão aqui na igreja. Porque se você não faz falta na sua igreja, você não vai fazer falta em nenhum lugar nenhum. Então você tem que estar preparado para evangelizar, para ir buscar o Senhor aqui. Aqui é o seu lugar de buscar. Aqui é o lugar de você buscar a sua missão. Glória a Deus, então, irmãos, aleluia. e eu fico assim encantado que o Senhor fez através de um simples... o simples Ananias, que era um membro fiel da igreja, que estava ali orando, buscando ao Senhor, mas cheio do Espírito Santo. Temos que estar cheio do Espírito Santo. E ele foi lá e falou para Paulo, e orou para Paulo, e as escamas dos olhos de Paulo caíram, e ele chegou. E Paulo enxergou e viu que o Senhor tinha para ele. Aleluia, Jesus. E o Senhor sempre usa as pessoas para nos apoiar. E agora, quero pedir para você ler aí no mesmo 9, no 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Então, uma igreja que faz missão cresce. Aleluia. Uma igreja que ora por missão, porque nem todos podem ir para o campo missionário. Muitos têm que ficar orando. Como foi dito na peça, uns têm, eu vou falar pela nossa casa, a Luzia, ela tem uma tarefa muito assim louvável, que é cuidar da minha mãe. Outros têm filhos. Hoje, graças a Deus, meu filho tem 18 anos. Então já tem independência, até financeira, já trabalha, já busca o dele. Então, irmãos, nem todos podem ir para missões no momento. Mas se você não pode ir, o que você tem que fazer? Orar. Muitas vezes a
gente passava por dificuldade. E uma pessoa que eu sempre estava em contato era com a Lindaí. Às vezes mandava mensagem: Lindaí, ora pela essa situação. Agora, nas últimas coisas, tivemos nossos documentos, que fazer nossos documentos, então mandava mensagem: daí ora por isso, a Rosângela, minha amiga Rosângela que está aqui, né? Então isso que a igreja precisa fazer, está orando. E o que a igreja precisa fazer também? Está preparando os missionários. E como que prepara? Através do evangelismo. Aleluia. Através do evangelismo ali na Cali, através na rua, através do evangelismo na escola, através do evangelismo no seu trabalho. Então nós precisamos estar praticando aquilo que aprendemos, porque Jesus é maravilhoso, irmãos. E nós fazemos a diferença nessa terra, né? Muitos, onde que a gente está, não acredita em Deus, não acredita em Jesus, acredita no dinheiro, né? Muitos, porque eles estão em situação financeira confortável, acredita muito no dinheiro deles, mas nós acreditamos no Senhor Jesus. Glória a Deus! Essa parte da Bíblia, Atos 9, ela me encanta por causa disso, que o Senhor usa uma pessoa simples. Você não precisa ser pastor de uma igreja enorme, com aqueles galpão, para esperar isso para ser usado pelo Senhor. Você não precisa ser, muitas vezes aqui a gente vê a esposa do pastor para estar mandando, desmandando. Não precisa. O Senhor usou Ananias aqui e era uma pessoa simples, era um membro da igreja simples. Nós não precisamos estar de ponta, ser isso, ser aquilo, porque o Senhor vai nos usar. Glória a Deus! E Ele vai nos usar para fazer pessoas grandes. Aquele pregador Billy Graham, no dia que Billy Graham foi evangelizado, a equipe fez um grande evento nos Estados Unidos, e encheu a plateia, cheio de crente, todo cheio de crente, e pensou assim: nossa, esse dia 300 pessoas, 500 pessoas vão aceitar Jesus. E naquele dia só um que aceitou Jesus, que foi Billy Graham. Glória a Deus! E a gente sabe quem foi Billy Graham. Foi um dos maiores evangelistas que já teve. Morreu o ano passado, esses 4 anos que a gente tem na Espanha, ele morreu, não sei se foi o ano passado ou retrasado. Ele morreu, mas foi um dos maiores. E no grande evento que foi feito para ganhar 300, 500 almas para Jesus, só ele que aceitou Jesus. Então, irmão, se você evangelizar uma pessoa, você não sabe que vai ser daquela pessoa. Talvez ela pode ganhar 500, 200, 300 pessoas. Então vale a pena evangelizar, vale a pena buscar o Senhor, vale a pena orar, irmãos, vale a pena ler a Bíblia, vale a pena sair para a missão, vale a pena ir para a casa de recuperação num projeto. Aleluia. Eu estava falando lá para as pessoas lá, os dependentes químicos, estava falando para eles: olha, a pracinha de Jericoacoara está cheia de gente. E quem o Senhor vai usar? Vocês que estão aqui com experiência com dependência química. Então, irmãos, Deus usa aquelas pessoas que estão lá também. Ora pela casa de recuperação. Porque meu chefe, o filho, chegou e me perguntou: e aí, como você vai lidar com minha mãe alcoólatra? E aí eu falei: minha família tem experiência com dependência química. Então, qual a estratégia que a gente vai usar? Vai orar, vai buscar a Deus e ter carinho com aquelas pessoas. Aleluia! Porque você sabe que só o seu carinho, o seu amor, porque Jesus ensinou a ter amor por essas pessoas. Aleluia! Então nós temos que buscar, né? Eu gostaria de deixar um versículo para você. O Salmo 121. Muitas vezes a gente estava triste, eu estava triste, né? Com saudade da minha mãe, querendo vir ver minha mãe. E aí eu li esse salmo, Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. Então, irmãos, muitas vezes. E outro salmo que eu lia muito lá na Espanha, né?
que a gente tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar. É o Salmo 140. O Salmo 140. Livra-me, ó Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento. Então, quando você está no campo missionário, você encontra muitas pessoas que maquinam coisa má contra você. Eu me lembro na primeira viagem missionária em 2007, quando fui à Bolívia, nós chegamos, tinha uma greve dos cocaleiros, e aí nós paramos, estava eu com a missionária que já faleceu, e aí teve uma greve de ônibus, nós estávamos assim, tudo escuro, e todo mundo falando espanhol. 2007 eu nem sabia falar muito. Aí a missionária falou bem assim, vamos orar para Deus nos tornar transparente. E eu aprendi isso. Então aqueles alcoólatras passaram e nós ali, era três irmãs, né? Senhor, nos deixa transparente. Eles passaram direto por nós. Glória a Deus. Deus nos dá livramento. E ali na Espanha Deus nos deu muito livramento, né? E Deus cuidou de nós. Deus cuidou de mim, Deus cuidou do meu marido, Deus cuidou dos meus filhos. E graças a Deus. E a igreja, como está escrito aqui, no 31, a igreja cresce. E lá a igreja passou por algumas dificuldades e agora a gente está construindo uma base missionária lá para quando vocês forem à Espanha, estar lá hospedado, não precisar pagar, né? E graças a Deus, mas a gente tem muita dificuldade, mas Deus tem nos ajudado. Deus tem nos ajudado muito, que agora levou um pastor para lá que é pedreiro. Esse pastor é de São Paulo, né, e tem ajudado a construir lá e para hospedar os missionários. Por quê? Nós também temos a intenção de evangelizar propriamente dito, no momento não, o Marrocos. Porque às vezes você leva 5 anos para evangelizar o muçulmano. Por quê? Porque você primeiro tem que ganhar a amizade dele. Então a gente está ali em Andaluzia, no sul da Espanha, e aonde tem muitos marroquinos. E a gente quer ir para o Marrocos a orar por aquele país, porque aquele país é muçulmano e é proibido de pregar o evangelho. Então eu fui 2 vezes no Marrocos, e a última vez que eu fui lá, a gente sentava na praça e orava. E passamos o dia lá e fomos embora. Então, aí o que a gente faz? Na Espanha a gente se aproxima dos marroquinos para estar evangelizando, porque quando ele voltar para o país dele, ele volta cristão. Então eu quero pedir os irmãos para estar orando por mim, né? Tá fazendo igual Ananias, orando por mim. Então não esqueça, coloca meu nome no seu livrinho de oração, né? E esteja orando, e graças a Deus a gente sempre tem aí a Luzia para estar trazendo notícia como a gente está. Né? Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço em nome de Jesus. Esse Júlio, aleluia, Jesus vai fazendo oração final do trabalho, e o pastor Gerson dando a bênção apostólica. Não, Glória a Jesus. Domingo de manhã nós estamos aqui 8h30.